Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Yomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro do Yoga das Três Energias. Desculpa, mais um encontro do Yoga do Amor. É um livro do James Schwartz, comentando, através de uma aproximação não dual, os famosos sutras devocionais de Narada, né? E ele continua aqui, né? Da última vez a gente viu um tópico que dizia que o amor é a atração por um objeto que é a fonte de alegria, né? Que é uma suposta fonte de alegria, né? É uma definição de amor. Uma atração por objetos é um amor relacional, portanto condicional, né? E a atração por si mesmo, como ser, é o amor não dual. Por que eu falo por si mesmo? Porque esse amor ele inclui incondicionalmente o personagem, né? O ser refletido, vamos falar assim, né? Nessa concepção que a gente tem usado aqui ultimamente, né? Nos encontros com o professor Arlindo. Bom, dado isso, né? Entender, afinal de contas, que a atração por objeto é uma espécie de movimento gerado pelo amor, né? A atração, a atenção, o cuidar, né? O interessar-se, ou o extremo também. Então, tudo que está em posição relacional, né? Na manifestação, no fundo, está expressando uma relação de amor. É por isso que o Nisargadatta ele dizia, quando as pessoas falavam de problemas do mundo, ele dizia que ele via fundamentalmente o amor procurando se expressar e encontrando obstáculos, né? Mas o que mais chamava atenção para ele é que ele via essa força que ele chamava de amor, né? Se expressando e em alguns locais, né? Especialmente na psique humana, que é um conjunto de projeções mais delicados, sujeito a muita instabilidade, então ele via muito obstáculo. Mas ele não falava do obstáculo em si, né? Então, esse é um modo da gente ir olhando e redefinindo o modo como a gente está vendo o amor. Sabendo que isso aqui é uma redefinição, né? Então, a gente está fazendo uma substituição consciente, né? É por isso que isso aqui não é mecânico e não é uma coisa intelectual, porque no sentido assim de mero exercício mental, né? Por isso que não é isso. Por quê? Justamente porque a gente está consciente do que está fazendo. Ele seria meramente o hábito mental se fosse condicionado. Se ele fosse realmente condicionado, que é como a gente ficou, né? Ou tem ficado, mas fundamentalmente é o que acabou trazendo a gente ao Vedanta. Se a gente tivesse permanecido condicionado, a gente não estaria agora fazendo o movimento oposto, né? Que é separar a gente desse funcionamento, ver como é ele e aplicar isso em todas as situações da vida, inclusive as situações sujeitas a um ambiente emocional muito forte, ou um ambiente fantasioso, ou um ambiente de expectativas, ou um ambiente de dor mesmo, de dificuldades, né? Mas, de um modo ou de outro, o que acontece é que, como isso ele começa a ser visto em tudo, e é um modo de ver tudo também, a coisa ela passa a ser existencial, né? Ela passa a ser incorporada na existência. É o modo como o Jiva ele enxerga a existência dele, né? Antes ele se via como uma individualidade separada. Agora não, ele realmente percebe uma individualidade
mas sabe que é a existência mesma. E pelo fundo de tudo, né, que é algo que realmente demanda uma contemplação e um certo esforço de olhar os próprios condicionamentos, o que você tem em todos esses movimentos relacionais são expressões do amor, né? Como dizia Nisargadatta, em alguns cantos a coisa se expressa mais desimpedidamente. A gente vê muito isso na natureza. Em outros campos, né, nesse que a gente comentou, né, especificamente das projeções humanas, a gente vê mais obstáculos, mas fundamentalmente é o campo do amor que está sendo fonte, né, que está sendo uma base onde tudo isso está sendo construído. Não consigo pensar em nada ruim sem pensar o bom que deveria ser. É por isso que eu estou dizendo que é ruim, né? Então é um outro jeito da gente ver qual é a nossa visão. A nossa visão simplesmente espelha o que somos, só que justamente traduzido por uma visão, né, no campo dual. Então, ele vai tratar especificamente do que é essa atração por si mesmo, né? Ela é impessoal. Por quê? Porque do mesmo jeito que se entende que a existência é impessoal, só tem uma, também fica entendido que o amor é impessoal, né? Não há vários amores. Você tem vários amores como uma expressão, uma modulação do amor que é a existência, né? Que é o saber-se existência, né? Então, eu não amo você. Ou seja, não é só você, não. Eu não amo você. Eu não amo objeto nenhum. Eu amo o amor, né? É o amor do amor pelo amor. O amor do amor pelo amor no amor, né? Por isso que se diz que é impessoal, que é não dual, né? Como não tem objeto, ele não tem como ser pessoalizado. Então, em termos práticos, como é que funciona isso? Para você saber se você está meramente mexendo aqui, brincando com o significado das palavras, ou se você está realmente sentindo alguma coisa está realmente se passando nessa sua estrutura digiva. Sim, tem uma diferença enorme. Quando você vai ficando mais identificado com o amor não condicional, você parte para o seu dia, a cada nova manhã, imbuído de um espírito de amor e não procurando coisas para ser feliz. É a mesma coisa que dizer que você parte com uma mente contente, né? E não procurando contentamento em coisas e situações. Então, esse é um bom parâmetro para a pessoa ver realmente se ela está saindo com o que ela tem à mostra ou se ela está procurando o que ela tem em algo que ela está imaginando. Porque tudo isso, você, céu, espaço, esse monte de objetos, situações, é um monte de pensamentos, né? Então, ou você sai realmente ciente de que você é o que você é, e tudo está refletindo isso, ou então você não está ciente daquilo que você realmente é, e você fica projetando isso num monte de objetos. Então, essa é a diferença. Num, você realmente está imbuído de um espírito amoroso, de contentamento, né, de autoconfiança, e no outro não. No outro, você, no fundo, vai catar isso ao longo do seu dia. Aí, vamos ver como é que essas energias que estão regendo cada um vão conduzir o indivíduo nesses cenários, né? Que, no fundo, são os cenários que simbolizam a resposta dele a estímulos do campo, né? Esses são os cenários onde está ocorrendo isso aqui. Mas, fundamentalmente, ele está sempre com um jogo ali de atenção, atratividade e repulsão que está apenas refletindo o campo onde isso está ocorrendo, que é um campo do amor por si mesmo. Senão você não consegue explicar a atração por nada, e sem explicar a atração você não explica a repulsão também. Então, vale a pena contemplar um bocado dessas coisas, porque a gente está abordando o amor de uma forma muito, inicialmente, desconstrutivista em relação ao que a gente está acostumado a ver o amor. E o que está sendo apresentado é um outro amor que demanda a sua atenção. É um outro entendimento do amor que demanda o seu amor, né? E como você está disposto a isso, porque está aqui
no ensino, né, no entendimento aqui de Vedanta, né, que é a pessoa que está disposta a testar tudo isso no dia a dia dela profundamente. Então, vamos agora ver como é que é isso, vamos ver como é que ele desenvolve isso. Se você ama o amor, que é o que a gente estava falando, você ama o ser, porque o ser é amor. Né? Porque o ser só tem um, né? E o amor é da natureza do ser. A paixão por um objeto, particularmente uma pessoa, não é o amor do qual estamos falando, mesmo que o desejo seja uma forma de amor. Né? É como se o desejo fosse uma modulação de amor. Né? Então, a gente pode reler isso aqui. A paixão por um objeto, particularmente uma pessoa, que é o que mais mexe, né, com nós, né, jivas, não é o amor, mesmo que o desejo seja uma modulação do próprio amor. Mas se você olhar para isso, descobrirá que, quando ama alguém ou algo, o que você está amando é o seu ser, é o amor no objeto. Né? Você está amando a sua própria atenção dada àquele objeto. E essa atenção sua carrega todas as cores do seu modo de ver aquela situação peculiar, por causa da sua composição específica de vasanas, né? Que vão moldando, vão sinalizando como é que está o seu prarabdha karma a qualquer momento, né? A todo momento. Então, o que é que você está fazendo? Você está impregnando tudo isso de adjetivos, né? De adjuntos, de qualidades, de situações. E quando você fica ciente disso, você começa a entender mais ainda como é que o amor ele é impessoal. É ele que se estende em direção aos objetos. Né? E é isso o que você está amando num objeto. É a sua extensão em cima dele mesmo. Você está amando você mesmo num objeto. E agora entendendo que o objeto é apenas uma construção de um pensamento. Então, no fundo, é consciência também. Então, na verdade, quando a gente fala de amor não dual, na verdade, num não dual, você não tem especificamente um indivíduo humano amando, porque não há um objeto específico. Né? Aí disse que a pessoa ela é a expressão do amor, não é uma pessoa amando, ela é o próprio amor. Né? Assim como uma pessoa também, numa situação dessa, ela é a paz. Tudo isso são modos de mostrar para a gente que tudo isso são grandes impessoalidades que a gente, devido à ignorância, toma por pessoalidades. Né? Nós experimentamos pequenas modulações, que são essas que compõem a nossa personalidade, e a gente estende isso erga omnes, ou seja, tudo. E quando a gente faz isso, a gente comete inevitavelmente aquelas sobreposições, né, de ocultação e a de projeção. A gente acaba fazendo isso. Mas quando a gente vai ficando clareado, vai ficando mais focado, vai começando a ficar mais nesse amor incondicional, a gente começa a prestar atenção em outra coisa. Né? Como a gente está lidando mais com o Vedanta, a gente já começa a ficar mais preparado para ver o que está subjacente a essa aparente relação de objetos. Então, a gente acaba encontrando o amor não dual também na própria devoção dual. Então, vamos ver como é que ele continua aqui. Você não sabe que, quando entra em contato com o objeto, está apenas entrando em contato consigo mesmo. Você não sabe, mas agora sabe. Agora vai prestar atenção nisso. Vai dizer, puxa, isso está me atraindo, olha, eu estou me vendo nisso. É verdade. O objeto invoca o amor que você é. Ou seja, como você ainda não consegue se ver amor, né? Um objeto ele reflete isso através de você e, por sua causa, muito bem em você mesmo. Olha que potência de emissão de amorosidade que é você. Né? Vamos olhar o ser humano nos aspectos que ele tem de mais interessantes. Né? A alegria nunca está no objeto. Devido à ignorância desse fato, você se apega à ideia de que precisa do objeto. Né?
essa bola de Natal colorida que o James fala, né, impregnada por você mesmo. Geralmente algum ser vivo, né, como você se vê, para completar a si mesmo, para que você se complete. E a gente segue a vida pensando que esse tipo de amor seja o amor. Mas isso é ignorância disfarçada de amor. Por quê? Porque ela está limitada. Ela está limitada por quê? Por uma relação com o objeto, pela condição dela relacional com o objeto. Então, uma vez sabendo disso, não tem problema nenhum você entrar numa relação, numa situação dessa com uma outra pessoa. Mas você entra nisso sabendo disso aqui, né? Sabendo disso, sabendo das vantagens e desvantagens de um tipo de relação dessa. Né? Não tem problema nenhum com nada. O problema é no modo como você está assimilando a experiência, que é um modo que pode ser devido à ignorância ou devido ao esclarecimento, devido ao conhecimento. Se a gente evitar essas assimilações devido à ignorância, a gente consegue interagir no mundo dual, né? Mas impregnando esse mundo dual com não dualidade. Né? Então, a gente realmente entra em relações com as pessoas. E é o que realmente consegue acontecer, porque a gente está inserido num ambiente onde a maior parte dos jivas, jamais se esqueçam, não está sequer interessado no que seria não dualidade. Né? O desejo de amar um objeto e ser amado por um objeto, vamos botar aí pessoas, né? É a principal causa do sofrimento, porque gera um fluxo incessante de emoções vinculativas, tanto positivas quanto negativas. No entanto, não é um desejo ao qual se possa renunciar imediatamente, pois um desejo desse tipo ele está firmemente programado desde o seu nascimento. Né? Ele é a expressão de suas vássanas, que estão, depois de um tempo que você nasce, começam a ser despejadas do corpo causal, né? Fazer um download e começa a dar o colorido, né? Dos pensamentos que entram e das emoções, das impressões que vão entrando na criança. Portanto, esse tipo de desejo ele precisa ser compreendido e ser sublimado. E isso não é o mesmo que você ficar exigindo e esperando amor, mas dando amor. Né? É o contrário. Né? Você começa a entender, fica claro para você que aquela situação e aquele objeto podem ser impactados conscientemente, sendo conscientemente o que você desinvertendo a relação que estava, né, estava invertida por Maia. Dar amor é a essência da devoção, e é mesmo. É o simples reconhecimento de que, pela sua presença como consciência, você está se oferecendo. Como você está se oferecendo? Na forma dos seus pensamentos, na forma das suas palavras, na forma das suas ações. E é a consciência da presença dos outros com as suas necessidades por amor. Né? Ou seja, você está numa relação equânime com as pessoas, né? Você não está indiferente a elas. As pessoas confundem demais isso, né? Elas ficam com uma certa indiferença ao que elas chamam, ao que elas chamariam de crença, escravidão nas ilusões, né? Mas a ignorância das pessoas não faz com que a sua compaixão por elas diminua, muito pelo contrário. Quando a ignorância das pessoas é entendida como a ignorância da qual você está ficando ciente agora ou há pouco tempo, a sua compaixão por elas naturalmente aumenta, porque você vê essas pessoas como você mesmo, o que é uma verdade também. Isso é verdade também. Pode não lhe parecer, mas você pode fazer aquela tática, né? Fake it until you make it, né? Vai indo, vai encenando até que a coisa fica real. Por quê? Porque é o papel que é real, não é a vida que você está tendo que é real. Nesse caso é o contrário, né? Você está encenando o papel que tem muito mais realidade e afinidade com a sua natureza última
do que a vida que você tem encenado nas últimas décadas, né? É isso, na verdade, o que tem te trazido por esse caminho de autoconhecimento, né? Então, é assim que a gente se entende, quando a gente se entende como uma fonte de devoção, capacidade de dar amor, né? O que ocorre? Você se entende, você está consciente que quando você está fazendo isso, você está se apresentando ao mundo na forma do quê? Dos seus pensamentos, palavras e ações. É por isso que é muito importante ter um alinhamento entre isso, né? Que é sempre muito tocado, né? Não só pelo ensino do campo dármico, né? No Vedanta, como também pelo budismo, né? O Buda ele falava que tinha que ter um alinhamento, né? Entre os pensamentos, suas palavras e ações. E desse modo, você se estende para os outros. Então, você não se vê numa posição superlativa em relação a eles, não. Você se vê equânime, né? É um conhecimento que te torna nivelado com os outros, né? Eu já vi em alguns livros desse uma expressão, acho que tirada de um romance de Dostoiévski, não sei, dizendo que Deus é o grande nivelador, né? Deus apara as arestas, porque as arestas são ilusórias, né? Então, isso é um outro bom parâmetro. Se esse autoconhecimento ele está criando em você algum senso de autoespecialismo, uma ideia de que você seja algo especial em relação a outros seres humanos, pode estar certo de que alguma coisa não está funcionando bem e que não houve um entendimento adequado do ensinamento em alguns pontos. Isso tem que ser revisto e você tem que ver, usando os recursos que o ensinamento tem, por que é que essa suposta especialidade está sendo reforçada pela ferramenta dada pelo Vedanta. Com certeza é um mau uso, ele não é incomum, pelo contrário, ele pode ser detectado e ele tem salvaguardas no ensinamento que impedem que a pessoa permaneça nesse engano, né? Então, vamos continuar aqui. Você não perde o amor por amar, porque o amor é infinito. O amor é a sua natureza. Como é que você, tirando a sua natureza da sua natureza, que é infinita, ela vai parar? É impossível. Na verdade, é só o condicionamento mental que vê a devoção como algo onde amor está sendo entregue. Na verdade, o amor está sendo reconhecido. É por isso que a devoção ela chega, porque o amor é reconhecido por Ishvara, né? Então ele rebate aquilo automaticamente com uma resposta natural, espontânea do campo, como quando você encontra uma pessoa, né, bastante empática também, você é empático e ela responde naturalmente à sua empatia, deixando-se fluir mais, né, desobstruindo, né, fluindo mais naturalmente, como é a vida, né? A vida flui. Então, é desse jeito que vai ocorrendo. Você nunca está perdendo. Lembra do Purnamada, né? Da plenitude, você retira a plenitude. Então, se você retira a plenitude da plenitude, o que você tirou da plenitude? Nada, né? É bacana e meditando muito lentamente nisso tudo, né? É com muito vagar que a gente vai fazendo isso. Você lê uma frase dessa e aí vai lembra desse Upanishad, né? Você lembra dele? Eu acho que está no Isha Upanishad. Não, se alguém souber o correto, me ajuda. Mas eu acho que é do Isha Upanishad, né? O Purnamada. Então, é bacana você ler, você relacionar, né, com esse Upanishad e ver como é que o conhecimento, quando ele é adequadamente assimilado, ele vai automaticamente na sua psique fazendo ligações, né? É quando o conhecimento está amadurecendo, né? Vamos ver como ele continua aqui. Pelo contrário, né? Não tem nada a ver com finitude. A sua experiência de si mesmo, como o amor, cresce quanto mais você se dá. O yoga devocional também está amando o você que você pensa ou pensava que é, né? Que é esse pobre querido que quer amor, né? Porque do ponto de vista do ser, o verdadeiro amante
esse você também é um objeto, né? É o amante amando a Deus. Ele também é um objeto amando um outro objeto. Isso redime um passado sem amor, né? Quando, na verdade, o que o indivíduo percebe é que ele era pura e simplesmente sempre amor como amante, né? Sempre querendo algo para amar, ele refaz, ele reentende, ele reassimila, mesmo um passado dele sem amor. Ele entende esse sem amor simplesmente como uma incapacidade de qualquer objeto conseguir suprir o que ele queria, né? Então, ele não teve uma vida sem amor, ele teve uma vida tocado profundamente pelo amor, e às vezes pode ter chegado ao nível de desespero. Então, ainda bem que a pessoa encontra um meio de conhecimento que é capaz de dar conta disso, né? Do ponto de vista do ser, o verdadeiro amante, que é o que ama mesmo, esse você também é um objeto, né? Então, esse você, que é aquele devotado, na verdade, ele é meramente mais um objeto, né? Amado pelo grande amante de tudo. É esse grande amor por tudo, sem compromisso, né? Muito entregue, é que vai gerando muitas desses recursos terapêuticos que, na verdade, tentam aclimatar a mente da pessoa ao que seriam consequências do autoconhecimento, né? O que eu estou querendo dizer, estou querendo falar disso? Que, na verdade, quando esses efeitos vão ocorrendo, quando você vai redimindo um passado sem amor, quando você vai cada vez entrando nas experiências mais ciente de que o dual que você está vendo é apenas um golpe de Maia, né? E que fica claro para você que esses objetos, no fundo, se resumem a você, isso fica claro também. Não é que eles sejam também você, não, eles se resumem a você. Você é totalmente independente dos objetos. Quando isso começa a ficar claro, e esse tipo de efeito começa a ser sentido, você começa a ter um monte de subefeitos, que é uma paz, uma falta de senso de atrito, uma falta de necessidade de procurar algo especial, né? Que muitas vezes são cultivados como práticas para facilitar um estado mental que reconheça a sua natureza e essa sua natureza alimente mais ainda isso que você já é, do modo como você apareça, né? Aparentemente é como se você estivesse botando o carro na frente dos bois, né? Porque, na verdade, é o pleno conhecimento de si mesmo que permite que essas características fluam de um modo mais desimpedido, mais consciente, né, na manifestação, né? Tudo isso vai redimindo esse passado sem amor. Você vê que o que você chamava de passado sem amor é tão somente um condicionamento que você está aprendendo a explorar as fraquezas e desautorizar esse condicionamento, né? É assim que a gente desautoriza o nosso condicionamento. A gente explora as fraquezas dele e vê que realmente as fraquezas dele não sustentam o condicionamento. É assim que uma coisa vai caindo até que começa a dar efeitos profundos na vida da pessoa mesmo. Bom, eu vou ler mais esses 2 parágrafos aqui e depois vamos ver se alguém tem algo a acrescentar. Bom, porque toda transação com objeto é, na verdade, amor, olha o que é bacana, é o que a gente falou lá em cima. Você está vendo apenas o amor aparecendo como várias modulações relacionais, né? Mesmo a pior relação possível, você só consegue entendê-la sobre um pano de fundo amoroso. Porque é esse pano de fundo amoroso que te faz entender como aquela relação é horrível, né? A gente nunca compreende isso como a nossa verdadeira natureza. A nossa verdadeira natureza bem compreendida, é a nossa própria bússola na manifestação, né? Porque toda transação com o objeto é, na verdade, amor. E devido ao fato de que o ser é amor,
e não há nada além do ser, como explicamos o medo e a dor, né? Se o executor, a pessoa cognitiva, aquela função, né, da mente, né, o arrancar, aquele senso de individualidade, de ser um autor de pensamentos, um executor de ações, né, aquele que modula os pensamentos, a pessoa cognitiva. Se esse executor, né, em Nietzsche, ele ignora sua natureza como amor puro, esse amor dele, que vai estar sempre lá, porque isso é da natureza dele, olha só, o fato dele estar ignorando a natureza dele como amor, não quer dizer que algo vai extravasar para o campo dármico como uma modulação disso. Aí é o que ele vai dizer, ó, o amor será sequestrado por seus gostos e aversões na forma de atenção e vai ser expresso de maneiras muitas vezes negativas e muitas vezes pervertidas. Então, o pior ódio e a pior perversão possível, a linha de base dela também é uma frequência única de amor, né? São assuntos muito delicados, né? Espero que, se vocês forem falar isso com alguém, vocês falem isso para uma pessoa que possa compreender isso. E isso pode dar margem a muito mal entendido isso. Vamos seguir aqui. A eletricidade que flui através de um rádio se manifesta como som, através de uma lâmpada como luz. A consciência, amor, que flui através de uma aversão, manifesta-se como uma palavra desagradável e através de um gosto como uma palavra amável. Num grau muito intenso, uma consciência, amor, que flui através de uma aversão, num grau tremendamente intenso, pode manifestar-se como uma atitude extremamente nociva e, através de e em relação ao gosto, como uma atitude extremamente positiva, favorável, né? Conducente, amável. Mas é interessante, é um golpe na ignorância, é muito sério você começar a olhar esse pano de fundo, mesmo em situações onde você está cheio de condicionamentos rajásicos e tamásicos, né? Ou seja, mesmo em situações que lhe trazem desconforto psíquico e físico, especialmente o psíquico, porque o físico muitas vezes ele espelha o psíquico, né? Ele é intensificado pelo psíquico. É muito interessante investigando cada coisa dessa que ele está falando através das situações que estão querendo. O próprio fato de você estar querendo uma coisa já está dizendo que isso é uma expressão de amor. Agora, a expectativa de que isso vai lhe satisfazer em alguma coisa já é uma expressão de ignorância. Então, que outra imagem pode vir agora? Lembra que a dita ignorância humana ela tem que aparecer juntamente misturada com conhecimento. Lembra? Como muitas dessas histórias ocorrem no Crepúsculo, como a história da cobra e da corda, né? Você sempre tem uma mistura, a condição humana é essa. Existe uma mistura de conhecimento e ignorância em cada situação, né? Quanto mais o seu autoconhecimento ele está centrado em você mesmo, mais você vai aplicando isso no seu dia a dia, o que implica você lidar com impactos emocionais extremamente desagradáveis, diga-se de passagem, e implica lidar também com vícios em estados emocionais favoráveis, ou seja, você passa por um desconjuntamento emocional, não tem jeito. Mas o que acontece quando isso vai acontecendo? Quando isso vai sucedendo com o investigador? Ele começa a simplesmente apresentar o que a gente chama de fluência, né? E ele para de ficar impressionado com os objetos. Quando ele vê que, fundamentalmente, ele é o amor em torno do qual tudo isso está girando, ele vê essas próprias coisas como expressões do amor dele, né? Cada passo dele que ele vai dando aqui, vale a pena a gente refletir
de um modo muito peculiar a nós mesmos, porque é no nosso conjunto de projeções que essas palavras vão fazer efeito. Então, quando ele fala do amor-consciência que flui através de uma aversão, já se coloca aí. Fica vendo quando você tem uma aversão, como é que a coisa acontece, né? E como é que ela acontece através de um gostar. Aí vê como é que ela acontece quando um gostar fica uma aversão e vice-versa. Começa a acompanhar padrões que ocorrem aí usando esse tipo de investigação, porque ele bota essa mudança de padrões sob uma perspectiva muito interessante essa, né? Ela deixa você bastante à vontade com a qualidade desses padrões, seja ela qual for, né? A investigação ajuda na devoção, porque torna a pessoa cognitiva, aqui vamos usar o termo corpo sutil, consciente dos seus preconceitos e tendências, gostos e aversões. Quando você está ciente das suas projeções, elas perdem força e a energia investida nelas é convertida em devoção. Você se ama mais porque você se libertou de emoções dolorosas. Eu vou reler esse parágrafo aqui, que eu acho que ele é a coisa mais importante que eu já li até hoje nesse curso. A investigação ajuda na devoção, porque torna a pessoa cognitiva consciente dos seus preconceitos e tendências, gostos e aversões. Aquela palavra lá, ó, o indivíduo está consciente do panorama sutil que ocorre no corpo sutil dele, né? Sob esses aspectos, preconceitos, tendências, gostos, aversões, né? Ele está ciente disso. Isso aqui é o X da investigação. Quem não está ciente disso acaba sendo sequestrado de novo por algum repaginamento desses preconceitos, desses gostos, aversões, que invariavelmente Maia apresenta ao indivíduo, né? Por isso que se diz que a ignorância é muito inteligente. Mesmo que o indivíduo esteja bem centrado, ele pode ser, sim, isso é bastante comum, tá? Ele ser sequestrado por um tempo, né? Pode variar bastante de uma pessoa para outra, dependendo do ponto cego. Ponto cego dela, aquele ponto do motorista, né, no nosso sistema de mãos aqui, onde o motorista situado do lado esquerdo, ele tem uma visão muito ruim do campo que está atrás dele do lado direito, né? Então, esses preconceitos, tendências, quando eles não são vistos, etc., no seu dia a dia, eles atuam como pontos cegos. Se você não estiver ciente dos seus pontos cegos, você não vai estar ciente de que você está projetando alguma coisa em uma determinada situação, né? Então, você não consegue deixar o amor que você é fluir de você, porque você não está conseguindo se liberar dessas emoções dolorosas, porque a investigação ela não está se aprofundando o suficiente. Então, aqui está num parágrafo, né, pequeno, todo o resumo de inúmeras confusões em relação à investigação e o Vedanta, né? Qualquer caminho que trabalhe aperfeiçoando sua capacidade de discernimento, ele vai trazer uma consequência para você que é uma consequência desejável e, ao mesmo tempo, muito indesejável. Ela é muito indesejável porque vai tornar você muito sensível na detecção de padrões seus, agradáveis e desagradáveis, né? Então, você não vai ter mais como se esconder dos seus padrões. A detecção desses padrões pode gerar efeitos emocionais secundários que são muito desagradáveis, são muito ruins. É por isso que investigar não é uma atividade intelectual, tá? A pessoa tem que ter cuidado. Ela não está concluindo coisas na investigação, ela está removendo coisas que estão agrudadas
e elas estão grudadas de um modo tal que, na hora de remover, elas doem. Esse é o motivo pelo qual a investigação, o autoconhecimento em geral e as terapias, muitas vezes, são evitadas por muitas pessoas, porque elas liberam conscientemente padrões dolorosos. Não quer dizer que você tem que entrar em contato com o conteúdo, com o significado daquele padrão, ou seja, quando ele ocorreu, por que ele ocorreu, que impacto teve na sua vida, não. Muitas vezes basta uma vivência extremamente dolorosa, infernal, bem vivida, para que ela seja bem assimilada e esse padrão não consiga mais agarrar em você. Mas enquanto essa investigação está doendo, a experiência pode pura e simplesmente ficar infernal. Então, muitas vezes, no momento desse, uma pessoa que está tendo acesso a esse conhecimento, está tendo, inclusive, ondas, né, de bem-estar muito grande, porque esse conhecimento ele vai devido à menor quantidade de embarque em viagens mentais, fundamentalmente, ele proporciona cada vez menos sofrimento para a pessoa. Então, a pessoa vai entrando em ondas mais satíficas, mas pode ser que haja pontos cegos dela que ela tem que investigar muito seriamente. E quando é muito seriamente, é porque, em geral, não adianta tentar tapar o sol com a peneira, porque, em geral, tem muita dor lá represada. Então, isso muitas vezes não precisa vir sob uma forma cognificada, uma forma ressignificada, mas muitas vezes basta a vivência da coisa intensamente, de modo consciente, para que ela não grude de novo. Mas a vivência desses padrões é sempre desagradável. E também é desagradável constatar que os padrões que são agradáveis não são permanentes, né? Quem vai investigando vai ficando cada vez mais sensível, cada vez mais permeável a essa incapacidade dos padrões, tanto os ruins como os padrões bons, né? Tanto o ruim de se conseguir escapar deles e tanto dos padrões bons quanto, como é o caso pelo fato da gente não conseguir ficar o tempo que queremos neles, né? Então, um a gente perde querendo ficar e o outro a gente perde querendo afastar o inevitável. Então, aqui ele está resumindo o modo como a pessoa que está investigando tem que lidar com as projeções. E ele está dizendo, esse é um dos links mais elegantes que eu vi até hoje, né? Ele está mostrando como é que toda a energia canalizada na gente para fortalecer projeções egóicas, no fundo, é pura e simplesmente canalização da irradiação de amor que já somos, por natureza, né? A hora que essas projeções egóicas não são mais alimentadas por aquilo que somos, naturalmente isso é convertido pelo conhecimento ou até, se for necessário, por alguma prática numa devoção. Com o conhecimento, o autoconhecimento bem estabelecido, essa devoção fica à vontade, aparecendo tanto como devoção dual, porque ela é compreendida na dualidade como devoção dual, como devoção não dual, que permeia, inclusive, toda a própria devoção dual, né? Então, você se ama mais por um motivo muito simples. Você não encontrou nada, você apenas removeu. Então, investigar pode ter momentos muito destrutivos. Destrutivos para quem? Para os condicionamentos, que não é você. Mas é claro que isso pode lhe dar momentos bastante desagradáveis. Eu, honestamente, tenho uma visão muito simples sobre isso. São desconstruções que não são brincadeira, muitas delas, e são muito pesadas. E se a pessoa sente que ela precisa de um apoio, não tem problema nenhum em procurar, a meu ver, tá? Não tem nenhum mesmo em procurar o apoio de um profissional consciente, que saiba o que esteja fazendo. Porque você nunca vai poder perder de vista esse que está procurando auxílio. Do mesmo jeito que aquele que aprecia a meditação, ele nunca perde de vista aquele que aprecia a meditação, o personagem dele. Do mesmo jeito que aquele que tem uma queda por um tipo de comida, né? Ele nunca perde de vista isso, ele sabe, ele está ciente do que está acontecendo. Mas é claro
que essas terapias, etc., tudo podem ter efeitos bastante benéficos, né? Inclusive meditações, né, que se pratica com objetos, com atenção, etc., pode ter um efeito bastante benéfico, né? Psicoterapia, psicanálise, para a pessoa conseguir até arrumar alguma coisa da vida dela que está muito confusa. Isso pode ser usado realmente com bastante sucesso se a pessoa conseguir enxergar o contexto adequado onde isso está ocorrendo, né? Porque, às vezes, a gente pega alguns deslizes que são muito... denunciam muito, né? Uma dificuldade de uma pessoa que está bem centrada, que sabe, mas que ainda não teve, não lidou, não lidou o suficiente com a situação, né? Então, eu já vi casos de terapeutas assim que para eles a coisa ficava clara, esse reconhecimento, e o orientador, né? O orientador que estava lá falando com eles, o indivíduo, chegava até a encorajar as pessoas a abandonar a ideia da terapia, porque o que contava era chamar a atenção das pessoas para a dimensão do ser real. O que vale a pena, em última instância, é chamar para a dimensão do ser real. Mas isso não exime o indivíduo que está no campo dármico, exercendo adequadamente o papel dele de terapeuta, de simplesmente executar o papel dele de terapeuta, que é prover aos indivíduos terapias adequadas para equilibrar o seu corpo sutil. E se você está lidando com o Vedanta e não perde isso de vista, essas terapias todas podem ser, como a gente comentou aqui, bastante úteis, bastante interessantes. Inclusive, às vezes, uma pessoa está muito saturada da investigação, ela está muito pesada, ela pode ter alguns paliativos. Eu me lembro que eu fazia aula com um professor de yoga tântrico branco, né, chamado da mão direita, Dakshinamurta Tantra Yoga, eu acho que era isso. O nome dele era Paulo Murilo. Ele foi, inclusive, casado com a Glória Arieira. E ele também teve aulas com o Swami Dayananda. Numa hora, a investigação dele, as perguntas dele chegaram a um nível de abstração e, na verdade, de pentelhação tão grande. A coisa ficou tão perdida no conjunto de projeções que ele não estava sabendo muito bem lidar com aquilo, que o Dayananda disse para ele assim: Paulo, faz o seguinte, para com isso e vai cantar mantra, vai cantar bhajan, vai lá onde o pessoal da consciência de Krishna, né, os Hare Krishna estão cantando, vai lá cantar com eles. Não fala que você é um estudante de Advaita Vedanta, mas vai lá dançar com eles, cantar, né, vai entoar mantras, vai fazer um pouco de japa. Pega esse japa mala aqui, faz umas 4, 5 vezes por dia, vai recitando, te dou esses mantras aqui, né? Então, são recursos que se usa, que vão aparecendo, né, que são muito adequados, se forem naturalmente olhados nesse plano geral, na nossa meta definitiva, que é o amor não dual, né? É o autoconhecimento, né? Eu considero essas últimas 4 linhas que eu li talvez a mais importante desse livro até agora. Isso aqui explica tudo, né? Explica tudo. E explica que tem, juntamente com o autoconhecimento, tem um encantamento, né? E tem uma coisa que deveria ser a esse cenário, a esse aspecto aqui, né? Nessas 4 linhas, que o Ramana devia dizer que tinha trabalho a fazer, né? Ele devia saber bem do que ele estava falando, porque ele deve ter lidado com isso pelo tempo que ele ficou parado ali, né? Ele também deve ter lidado com isso, né? Deve ter lidado com outras coisas, mas certamente com isso também, né? Deve ter feito muita investigação em cima das vássanas dele. Então, terminando isso aqui, antes da gente começar um outro item, eu queria ver se alguém tinha algo a colocar em relação ao que a gente leu aqui, né? Eu amo você, eu amo o amor. É uma despersonalização do amor, tanto a nível de sujeito quanto a nível de objeto. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa aqui? Oi, Alex, boa noite. É a Lorene que está falando. Quem fala? Porque eu não estou ouvindo vocês. Está me ouvindo?
Eu estou ouvindo, mas eu não estou vendo. Quem está Ah, falando? tá. É, Lorene. Ô, Lorene, Lorena, tudo bom? tudo bem? Eu Diga. lembrei de uma frase que eu já ouvi até num livro que eu andei estudando também, que tem muito a ver com isso, que é até do curso em Milagres, né? Que fala que ou, tudo é um pedido de amor, ou você está dando amor, ou você está pedindo amor. Então a gente começa a olhar para o mundo dessa forma, né? E quando você, através do autoconhecimento, começa a reverter, você parte sempre de si para. Você não vai buscar mais, é sempre uma doação, né? Então tudo muda de perspectiva, e isso é muito bonito. E isso que foi falado aí, toda essa etapa aí, nossa, é muito linda, é muito bonita, uma coisa assim, né? De deixar o coração. O coração fica muito feliz. Não é lindo, lindo demais. Então, eu queria É, agradecer também. o coração, ele sabe que a gente está falando dele. É, Ele fica todo muito feliz. bacana. Fica É muito feliz bom mesmo. ver a vida sob essa outra perspectiva, né? Isso é muito libertador. Pois é, e uma coisa engraçada, né, Lohane, que a investigação e que é o que vai elucidar isso, né? É porque parece estranho, mas a gente tinha muito menos base para ver o mundo de outro jeito, do jeito como a gente via, do que a gente está vendo agora. A gente está vendo o Exatamente. mundo de um Agora jeito tem que não muito tem mais nada. sustentação do que a outra visão, né? Não faz sentido você olhar e ver o mundo do outro jeito. Você diz assim, tá, tudo bem, tem até alguma validade, mas eu tenho que fazer um esforço para manter isso, né? Eu tenho que manter isso com certo esforço. Eu tenho que omitir algumas investigações, né, que eu conduzo no meu cotidiano e que provam que aquele ponto de vista não estava adequado, né? Mostra que ele tem um furo. É isso que é o bacana, né? Aí te conduz naturalmente para um ponto de vista muito mais amplo, né? Que é a própria liberdade, né? Você passa a ver de um modo muito mais libertador. Muito mais. Fica tudo mais leve, é isso aí. Muito Muito bom, mais mas é leve. muito válido isso que você falou em relação, se for preciso, buscar uma terapia, porque a gente tem Ah, que continuar funcionando aqui no mundo, né? com Então, às certeza, vezes, é necessário, né? As com coisas não se acabam certeza. porque a gente descobre, É, enfim. tem gente que às vezes tem que tomar remédio por um tempo, ué, sem problema, né? Até ela aprender a domar, porque o que eu noto é que algumas projeções, elas realmente elas têm um caráter que é um caráter de ocultamento mesmo. Elas trocam o que você está vendo por outra coisa. Se isso fica uma coisa recorrente na pessoa, pode talvez realmente precisar de ajuda mesmo, viu? Quando a coisa fica muito difícil, muito agarrada, né, é preciso pedir por ajuda mesmo. Um bom modo de pedir por ajuda para lidar com uma coisa dessa, até porque está visto de uma perspectiva muito legal, é por oração, viu? Uma boa oração resolve o encaminhamento disso. Resolve mesmo, encaminha bem isso aqui. Quando Isso é bem aí. feito, né? Porque é o contexto em que ela é feita muito boa, né? Que o indivíduo está percebendo uma limitação, está vendo que não está conseguindo passar por ela, e ele está pedindo orientação para lidar com isso. E vem sim, naturalmente vem. Não Bem, do jeito que a gente espera, né? Mas naturalmente, mas vem, inegavelmente vem. E é uma coisa bacana, Lorene, quanto mais a pessoa investiga, o intelecto dela, como eu comentei ali em cima, ele vai ficando mais delicado, ele também vai notando que tem uma relação muito delicada com o campo dármico, sabe? De uhum. impulsos, de trocas de coisas que vão aparecendo na mente por outras, de mudanças de composições de número. Ressignificação, né? Que você quer dizer, vai Vai ressignificando. notando, vai, exatamente, a gente pode usar essas palavras. Isso vai ocorrendo, e à medida que a capacidade de discernimento ela vai ficando muito apurada, né? Ela começa a detectar essas delicadezas, né? Do movimento sutil, mental sutil, né? Às vezes são pensamentos muito abstratos, né? Não tem forma nenhuma, são apenas sugestões, praticamente, né? Gritos muito, muito sutis. Então,
é, é, tem que ter um pouco de cuidado, né, com esses termos que a gente usa, porque, na verdade, a função mais importante que existe na investigação é um discernimento, é uma discriminação, é saber o que é daquilo que é relativamente. Né? É isso o que a gente está fazendo o tempo todo. Né? É uma coisa que ocorre o tempo todo, em qualquer situação. Isso tem que estar bastante claro. E isso não é, como eu falei aqui, isso não é construir conteúdo. Isso pode passar por construções provisórias de conteúdo. Os espinhos que a gente usa para tirar espinhos que estão no pé, né? Mas depois essas construções elas são anuladas pelo resultado do conhecimento. É claro que a gente pode continuar ouvindo e falando de Vedanta, por exemplo, porque ele é muito bonito, ele é muito elegante. Né? Ele fica mais elegante ainda quando a gente vai sacando do que ele está falando. Né? Mas isso tem que ficar muito claro para a gente não nos perder aqui nesse monte de guerras conceituais que não são só conceituais, elas trazem entre si modos de viver, né, com impactos na emocionalidade e na atuação cotidiana de todas as pessoas, né? Então, só quando isso vai sendo construído, desconstruído, é que você nota a potência com que isso teve na vida, né? Aí você começa a ficar mais ciente. Você vê, caramba, que coisa forte, cara. Eu nem sabia que isso podia ser tão forte assim. Quer dizer que eu estava perdido meramente por uma construção de imagem com um monte de consequências emocionais, psíquicas, sensoriais, físicas? Sim, é isso mesmo. É exatamente isso. É uma coisa impressionante. Só quando o indivíduo vai escapulindo disso é que ele vai vendo como isso realmente é uma amarra muito poderosa, né? É impressionante como é que você pode, a partir de uma construção, né, no plano mental tão sutil, tão delicada, engendrar coisas tão pesadas em outros campos de manifestação, né, como físico. É impressionante mesmo. É uma coisa impressionante. Impressiona. Vale a pena, impressiona mesmo. Bom, alguém tem mais alguma coisa a falar depois dessa Alex, contribuição? Oi, eu tenho. E aí? Tudo bem, querido? Eu estava ouvindo você falando dessa frase, né, da investigação. E aí, quando a gente começa a ter clareza ali dos gostos e desgostos, né? E aí, estava lembrando aqui, até dando risada, porque você no dia a dia, né? Você até dá uns tapinhas nas costas, assim, do Giva e fala, puta, que legal, como você tá legal, né? Porque você vai vendo, assim, você fala assim, puta, ali tem um gosto meu. Ah, mas vou abrir mão porque o outro ali, sabe, tá achando que tem que ser do outro jeito. Fala, é só um gosto mesmo, né? E aí você abre mão e quando você faz isso, é esse lugar mesmo onde parece que o que estava velando era o gosto, e aí você sente um amor, né? Você sente aquele amor, então você começa a ter mais amor como Giva mesmo, assim, né? Porque você vai falando assim, puta, eu tô ficando até que legal, viu? Eu tô ficando mais calma, mais coerente, eu tô ficando mais legal com as pessoas, não é só comigo. E aí você vai, parece que é um exemplo desse amor que vai aparecendo, porque foi retirado o gosto e a aversão, o amor é isso mesmo, assim, vai tirando os véus, né? Ele aparece mais. Ele aparece mais, e é um barato isso, né? Porque você fica feliz, cara, você fala, puxa, nossa, tô assim, nem bolei isso e foi automaticamente me deixou mais feliz, porque
Enfim, por causa da investigação, né? É muito legal isso. Exatamente. É porque vai desfazendo, né, enganos. Vai mostrando para você que manter enganos é uma coisa custosa e sem base, né? Porque você não tem base. No fundo, depois de um tempo, você vê que você não tem base para achar que você é uma pessoa. Pô, mas qual é a base que eu tenho para achar que é uma pessoa? Eu vou morrer. O que você está vendo que está morrendo é um cadáver, é um corpo. Então, você está dizendo para mim que, por definição, você é esse corpo. Você acha que você consegue sustentar isso tanto quanto eu dizer o contrário? A gente começa a ver, né, que como é que essas coisas agarram, pura e simplesmente porque a gente nunca parou para olhar para elas. Com cuidado, né? Com cuidado mesmo, porque olhar com cuidado é olhar o tempo todo, né? Aí começa a aparecer mais. O que você é começa a aparecer mais. Porque não tem mais um monte de camada de interpretação perturbando, né, o foco da mente. Não perturba mais como antes, né? Não sei se as pessoas vão notando isso, né? Opa, você vai ficando com uma mente cada vez mais desobstruída, vamos dizer assim, né? Ela está cada vez mais límpida para processar as coisas. Aí dá esses efeitos todos, né? E funciona, isso é que é bacana. É muito funcional, muito mesmo. Por isso que realmente é um baita de um sistema de autoconhecimento. A gente vai vendo, vai funcionando mesmo, né? Vai ocorrendo tudo. A gente não sabe como, né? Mas a gente vai vendo que vai ocorrendo, né? O como a gente não sabe, mas parece que é como se fosse ligando, né, um monte de coisa e vai fazendo sentido, né? Aí você... É isso mesmo. Parece que é meio automático, né, Alex? Porque o que eu estou falando aqui é que não é que foi bolado, eu vou fazer isso e vou. Não, parece que vai no automático, né? E depois dessa investigação, né, vai no automático e aí aparece essa facilidade de ficar mais dármica, né? Porque parece. parece que daí fica mais Parece simples. que é para ser simplesmente como está sendo. Aí vem o pessoal fazer aquela pergunta, mas então o livre-arbítrio existe mesmo? Num ponto desse, fica claro que não necessariamente, né? A coisa está como está mesmo, né? Agora, enquanto tem dúvida, sim, aí o cara tem que usar o livre-arbítrio e usar bem, de preferência. Muito bem, né? É isso aí, bacana, Berta, muito bom mesmo. Para fazer um breve comentário, Alex. Opa, tudo bom? Tudo bom, Diga, Alex? Eduardo. Tudo bem? Tudo bem, eu estava refletindo tudo que você estava falando, a Betânia também, achei muito significativo, e como esse conhecimento que é indireto, né, que é através do estudo, do escuta, reflete, medita, ele, por um processo de apavada, a gente vai tendo discernimento e vai nos libertando dessas condições de nos acharmos, né, identificados com as nossas vássanas, como isso vai se repetindo na vida prática através de vairagya, desapego, né, e através do discernimento na vida prática mesmo da gente, né? E a gente deixa de ter um amor superficial, então, apegado nome e forma, para ter um amor mais profundo pelo próprio ser em todas as coisas, né? E me lembra a passagem da Brihadaranyaka Upanishad, que até você citou há uns dias atrás, né? Que não é por amor a qualquer coisa que qualquer coisa é amada, mas por amor ao ser de todas as coisas, são todas as coisas amadas, né? E pensando nisso tudo, eu me lembrei do livro de Jó, da passagem de Jó na Bíblia Sagrada, né? Que Jó perde tudo, perde a esposa, perde os filhos, perde a riqueza, perde a saúde. Depois que ele perde tudo, aí no final do livro de Jó ele diz assim: ó Senhor, antes eu te conhecia de te ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Como esse conhecimento que antes é indireto, quando tu não tem mais nada diante de ti e de ter próprio ser que somos, né? Surge um amor espontâneo e natural que é conhecimento direto. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Eu acho linda essa passagem e eu acho que tem tudo a ver com esse conhecimento indireto, que se torna direto e que é uma realização no próprio amor ao próprio ser, né? A própria natureza ilimitada que somos. Muito bacana isso. É isso aí mesmo. Isso vai ficando claro na vida da pessoa.
É isso que é bacana, né? O cara vai levando isso para todos os momentos da vida dele e vai ficando claro. Fica claro, aí você começa a ver e dizer, caramba, é isso mesmo, olha que bacana. É muito bacana, muito bom. Isso que você falou, né, me lembrou uma coisa que não é uma escritura, mas é uma camisa com a qual eu cruzei na rua há muito tempo atrás. Era uma camisa que estava escrito assim, a melhor coisa da vida não é uma coisa. Isso mesmo. Eu achei muito sugestivo aquilo. A melhor coisa da vida não é uma coisa. Muito bacana, né? Muito bom. É isso aí. Muito bom, Eduardo. Muito bacana. Pô, comentários aí, colocações muito boas, né? Todo mundo vendo que isso, né, com o devido... Quando a gente trata o Vedanta do modo como ele diz, né? É tipo um manual de operação que ele traz nele, aí você vai vendo que realmente vai funcionando. Ele é muito coerente, ele é muito de senso comum. Tem muito de senso comum no Vedanta, né? Isso é uma coisa muito apaixonante nele, né? E que às vezes traz também muito problema, né? Porque o indivíduo vê algumas realidades óbvias, né? Que ele tem que olhar mesmo, não tem jeito. Né? Então isso vem tudo junto, né? Ele vai notando através dessa nova visão, que o que ele estava vendo dele mesmo era só o modo de ver mesmo. Ele não estava prestando atenção em outros detalhes da experiência cotidiana dele que estavam mostrando outra coisa dele para ele mesmo. Isso é muito interessante. É a diferença que faz um meio de conhecimento, né? É muito bacana. Ainda bem aí que a gente está aqui no Vedanta, né? Pô, sorte nossa, sortudos. Eu vou continuar aqui. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Depois dessas colocações muito boas aí, muito práticas, né? Muito do cotidiano de todos. Todos que falaram aí, falaram do seu cotidiano. Bom, eu vou continuar falando aqui, deixa eu ver. Aí agora vai bater mais ou menos naquela coisa, é quase um modo de falar aquilo que eu e a Betânia estava falando até agora há pouquinho. Você não tem opção. Você está reparando que você não tem opção? Ele está querendo dizer que, no fundo, em essência, você não tem livre-arbítrio. É por isso que o Curso de Milagres ele brinca com isso, ele diz que livre-arbítrio não é você poder fazer o que você acha, é você poder atrasar por um determinado tempo de você aprender essa lição fundamental de que você é amor. O Curso de Milagres ainda faz essa brincadeira, que você só vai entender quando ficar claro. Você vê, caramba, é mesmo, cara. Toda vez que eu estou sendo esclarecido é porque não está claro. Então, estou tendo que fazer um discernimento, eu estou tendo que treinar o meu livre-arbítrio para ele olhar para o lado certo. Né? Para ele olhar e é um do currículo obrigatório, né? A gente só vai decidir quando que vai fazer, mas todo mundo uma hora vai fazer. Né? As pessoas não entendem isso, cara. Livre-arbítrio, então, eu fazer o que tudo é válido. Aí vem o Raul Seixas e diz, não, é tudo dentro da lei. Não é tudo é lei, é tudo dentro da lei. É válido isso. Né? Ou seja, você não tem escolha, você é prisioneiro da eternidade e da ilimitação. Você é o prisioneiro do ilimitado, você não tem escolha nenhuma. Você não tem como impedir esse encontro. Você pode atrasá-lo, favorecendo vasanas que simbolizam a ignorância universal, né? E depois ter que aprofundar bastante o seu discernimento para ir desfazendo os enganos. Mas, em última instância, você não tem opção nenhuma. Isso é inevitável para todos. Em um momento ou outro, para todas essas supostas entidades individualizadas, chamadas jivas, isso é absolutamente inevitável. Você não tem opção. Se você aceita esses fatos e essa definição de amor, não há opção a não ser amar incondicionalmente o ser. Porque o ser, você, é a única fonte de felicidade permanente sem causa. Você é aquele motorzinho
em toda situação sua ignorante, dizendo que está querendo que aquela situação fique melhor para você ser feliz. Você que está criando esse bypass, esse truque. Isso é um truque. A hora que essa sua força bate em Maia, ela gera esse efeito. Você troca. Mas se você vê em todo desejo seu para o objeto, o seu amor, fica evidente, vai ficando claro. Você, como ser, é a única fonte de felicidade permanente, sem causa. É você que está o tempo todo, muda objeto, mudam todos, muda tudo, muda a situação. A única busca de felicidade permanente que existe é que está saindo de você. Por quê? Porque você sabe o que você está procurando. E por que você sabe o que você está procurando? É porque você é o que você está procurando. Você só está atrapalhado, só isso. Como diz o Chandogya Upanishad, né? Somente o infinito é bem-aventurança, a qual não está presente em objetos finitos. Objetos estes que parecem ser uma fonte de alegria e apenas refletem o amor inato. Por isso que o indivíduo estuda Mítya, para ele entender como é que um objeto consegue parecer, de fato, ser para você uma fonte de alegria. Te dá um mapa, te dá uma orientação. Olha, tem um modo de se orientar nisso aqui. Como é? Vedanta. Vedanta é um meio de conhecimento. Ele te orienta através disso. Para você conseguir mexer nesse parecer ser aqui e separar o ser do parecer ser. Portanto, o amor a isto, está lá no verso lá em cima, Deus, é o amor ao ser. Né? A palavra Deus, Ishvara, pode deixar dúvidas aos alunos do Vedanta. Porque Deus é a pura consciência original associada à Maya. Né? É Deus no seu aspecto de criação, de manifestação. Né? Aí a gente tem muita conversa metafísica para lidar com isso. Né? Maya nunca tem fim mesmo, nem nas explicações que tentam lidar com ela. A pura consciência original não cria o mundo dos objetos. Né? Apenas ela associada à Maya, onde aí dá como resultado o que? Ishvara. Então, Narada está dizendo que o amor a Deus é o amor ao Criador ou o amor ao ser não criado? A questão é discutível. Né? Ou seja, ele está discutindo se essa questão tem razão de ser. Por quê? Porque não há diferença entre a pura consciência original e a pura consciência original associada à Maya. Maya produz a ignorância e os objetos. Mas como sabemos que o amor pelos objetos resulta em sofrimento e a única razão de ser do Vedanta é a remoção desse sofrimento, Narada só pode estar falando do amor à pura consciência original. Né? Por isso que ele se refere ao sofrimento. Por que Narada, lá em cima, ele comenta o oceano de sofrimento? É tudo muito simples. Ele pede a Sanat Kumara ensinar ele, sabendo que Sanat Kumara passou pelo oceano de sofrimento. Por que ele fala de oceano de sofrimento, Narada? Porque ele está tendo contato com o oceano de sofrimento, como as projeções mentais dele, mesmo ele sendo um baita de um devoto. Né? Então, é por isso que ele está realmente falando do amor não dual, porque ele está pedindo para atravessar o oceano de sofrimento. Ele está se referindo a um sábio que atravessou esse oceano de sofrimento, aquele que chegou ao amor não dual. Né? Narada só pode estar falando do amor à pura consciência original. Além disso, uma vez que a pura consciência original inclui Deus, Ishvara, e a própria criação como Ishvara, como é no hinduísmo, o amor ao ser inclui o amor aos objetos. Né? Não tem como excluir nada. Antes que a devoção não dual ocorra, o inquiridor pensa que é um jiva único e que deveria amar o Criador para obter as qualificações, já que o puro ser original não vê jivas, sejam eles qualificados ou não. Mas, uma vez que as qualificações existam e o conhecimento ocorra, a criação é conhecida como sendo Mítya, que é tão boa quanto inexistente,
já que os objetos são conhecidos como sendo irreais. E não há lugar, sendo irreais, é sendo aparentemente reais, não tem realidade em si mesmo. E não há lugar para o amor ir que não seja o ser. Então, é o que fala aqui o Kaivalya Upanishad, né? Experimentando o próprio ser em todos os seres e todos os seres no ser, a pessoa alcança abre aí, né, a chave, o status de consciência ilimitada, e não por qualquer outro meio, né? Esse experimentando é sabendo-se, né? Sabendo-se em toda a experiência que ela é o próprio ser de todos os seres, né? No próprio ser, ela sabendo-se isso em toda a experiência, é assim que ela se experiencia o ser. Por isso que não há experiência do ser, é porque ele é constante o tempo todo. Você experiencia o ser como o seu ser mais íntimo, como o seu próprio ser. É aquela equação, né? Atma igual a Paramatma, né? O Jiva, ele está achando inicialmente que ele é um Jiva, né? Com as suas características, então ele está vendo Atma, mas ele não está vendo a identidade entre Atma e Paramatma. Ele vê Paramatma, né? Ele vê Atma, mas ele não vê a identidade entre eles, né? Quando essa identidade é compreendida, a própria experiência ela é entendida como o próprio ser. Então, é o indivíduo o tempo todo, né, consciente de que ele é o ser, vivendo como ser, no ser, né? Tanto o Arlindo gosta muito de usar essa expressão, né? Quanto em Brahman com atributos, quanto em Brahman sem atributos, né? Isso que é experimentar o próprio ser, saber-se o ser, saber-se o seu próprio ser como o próprio ser em todos os seres. Da mesma forma, o Bhagavad Gita, no capítulo 6, nesses versos aqui, 29 e 30, ele diz: aquele cuja mente ela é disciplinada, ela é educada, né, ela é tornada uma ótima discriminadora através da investigação, ele percebe, ele sabe do ser em todos os seres, ele sabe de todos os seres no ser, né? Ele sabe aquela brincadeira que o pessoal da Pontagem Direta às vezes fala, não há dentro, não há fora, né? E o Vedanta tem as analogias, o espaço dentro do vaso, o espaço fora do vaso. É isso aqui, ó. Ele saca o ser, ele saca o ser em todos os seres e todos os seres no ser, né? Não há diferença entre Atma e Paramatma. Todos os objetos são valorizados igualmente por ele. Então, é uma equanimidade total. Por isso que, se houver alguma sensação de especialismo, ela tem que ser investigada com muito cuidado. Ela está apontando para uma coisa certa que está ocorrendo, que a investigação ela está reforçando algum caráter egóico. Toda vez que ocorre a perda da equanimidade em decorrência da investigação, é porque ela está sendo trançada aí pelo ego. Então, tem que usar expedientes, fazer as contemplações certas, etc. Eu, o ser, eu não estou perdido para quem me vê em todos os lugares e vê tudo em mim. De novo, olha só como é que não tem, né? Ele está dizendo que não há separação entre Atma e Paramatma. O espaço interior, entre aspas, é exatamente o mesmo espaço exterior, entre aspas. E ele não está perdido para mim, né? É aquela brincadeira. A pessoa diz assim, como é que está a vida? Estando Deus na frente, está tudo bem, né? É um modo de falar, né, dual. Está dizendo, eu estou vendo só o ser. Então está tudo beleza, é assim mesmo. Funciona do jeito que é. Esse amor é chamado de devoção não dual, porque Deus, que é o ser, né? Ishvara também é o ser. E todos os seres vivos são um. A devoção não dual, por si só, é o amor verdadeiro. Essa é a mais alta forma de devoção. Então, a mais alta forma de devoção é quando se chega a um entendimento que permite que essa devoção ocorra,
né, de modo plenamente consciente. Não é mais uma coisa inconsciente, né? Como a Lorraine falou, né? É uma outra perspectiva. E que perspectiva é essa? É uma perspectiva de discriminação, de um indivíduo ter uma capacidade de discriminar coisas, de coisas aparentes, né? Real de aparente real, né? Quando isso, né, quando isso vai ficando muito potente, né, e a pessoa ela vai lidando com algum estímulo devocional, é legal ter um estímulo devocional. Quem não tem um estímulo devocional pode começar brincando, que ele vem, né, você faz uma pequena oferta todo dia, uma oração, uma flor, é bacana, vai ficando gostoso, né? É aquela coisa, né? Você brinca, meio que fingindo até que fique bacana. Fica mesmo. Por quê? Porque é verdade, porque você é simplesmente demonstração e expressão. Então, é claro que vai funcionar, né? Às vezes a coisa não funciona de início, a pessoa desiste. Então, é necessário uma certa insistência, porque, em geral, sempre tem algumas objeções à devoção por parte de pessoas que não deixam o caráter devocional aparecer, né? Então, tem que ter um pouco de paciência com o próprio Jiva, né? Então, quando a coisa fica, né, fica assim, essa devoção ela está desobliterada. No fundo, ele está querendo dizer que você não precisa ser ensinado do amor que você é, né? Você precisa ser ensinado a evitar as coisas que deixam a sua devoção separada entre um objeto e você, sujeito, né? É isso que ele está querendo dizer, né? Ninguém precisa mostrar para um ser humano como é a verdadeira humanidade. Ele traz ela dentro de si. Ele traz ela dentro de si porque ele é ser. E o ser, quando ele aparece no Jiva, devidamente desimpedido, né, daquelas propensões rajásicas e tamásicas mais prejudiciais, mais emperradas, mais egocentradas, ele aparece como humanidade, né? Ele aparece como humanidade, aparecendo com esses vários indivíduos humanos, mas aparece como uma grande humanidade, né? Então, é o próprio ser amando e compreendendo a si mesmo. É bacana meditar sobre isso, porque vocês veem que tomar consciência do que a gente é simplesmente nos deixa mais amorosos, né? E a gente percebe que tudo é um monte de palavra, porque na verdade essas coisas vão ocorrendo juntos, né? São facetas que vão cada vez ficando mais desimpedidas, simultaneamente. Não dá para separar. É que nem você tentar separar de uma moeda a cara da coroa, não tem como, né? E ver essas facetas é o modo que a gente tem para facilitar o lidar da gente com elas, né? Quando isso vai ficando bem desimpedido, a devoção não dual, que estava lá funcionando lá em cima, como a gente viu anteriormente, ela pode ser convertida lindamente numa devoção não dual, de modo espontâneo, né? Uma pessoa que, vamos falar numa linguagem bem vedântica, né, que está bem qualificada e ainda está com a devoção dela bem resolvida, ou seja, ela tem um bom fluxo emocional ali, bem trabalhado, na hora que ela saca que ela é consciência e existência, ela se sente, né, ela percebe a ilimitação dela e a amorosidade dela. Ela sente que a devoção dela fica acionada, ela fica turbinada como uma devoção que simplesmente se derrama nas coisas, simplesmente pelo fato delas existirem. Não é por nada condicional, não. Uma pessoa ela ama as pessoas condicionalmente, incondicionalmente, quer dizer, não é por aspectos individuais delas, não. É porque elas existem como seres humanos, elas são ser, só isso. Ela ama as pessoas como ser, aparecendo naquele monte de modulações, né, que a gente chama de humanidade, e com esse monte de submodulações aí, que é os seres humanos. Isso tudo ocorre de modo muito espontâneo. Ele vai se sedimentando pelo conhecimento, que ele é vivencial, né? Ele é vivencial, é por isso que a coisa vai se sedimentando. E os depoimentos que a gente está tendo aqui hoje são todos vivenciais. Eu compartilho de todos os depoimentos que eu tive, eu assino todos embaixo,
E quem vai, né, trilhando isso e vai insistindo, vai notar por quê que as pessoas vão falando essas coisas e começam a se entender. Elas começam a compreender elas começam a compreender que o ponto do qual elas estão falando é o mesmo. É isso que eu queria dizer. Elas entendem isso. E eu sou até capaz de apostar uma coisa, que o número de pessoas aqui, que eu acho que não é nem pequeno, é capaz de sentar com o budista, que está muito bem assentado no autoconhecimento também, e também se entender com ele de um jeito bem peculiar. Um vai entender o outro, né? Porque esse tipo de entendimento de si mesmo, ele facilita muito a compreensão e o ouvir do outro, né? E não é só assim que a compreensão chega, né? Ela chega vivencialmente mesmo. Você saca do que a pessoa está falando, porque você está entendendo daquele jeito também, né? Essa é a mais alta forma de devoção. Essa é a sua expressão genuína, puríssima, belíssima e inigualável em Mitya. Num ambiente aparentemente dual, um ser humano realizado, ele simplesmente transborda em amor não dual. Olha que coisa linda, né? Que coisa linda isso. Isso é um acontecimento em Maya absolutamente belíssimo, né? Mesmo com toda a visão dual que é dado pelo aparelho de navegação dele, que é o corpo sutil, que tem que ser ensinado a ver que aquilo ali é um truque de Maya. Então, mesmo com tudo isso, ele acaba conseguindo banhar essa mítia toda, né, de um modo muito fidedigno de amor mesmo, um modo amoroso realmente desinteressado, altruísta, né? Esse é o modo de amor que, quando fizer uma caridade, vai fazer realmente uma caridade. É esse tipo de radiação que, quando vai ouvir, quando ouve, ouve mesmo, né? E quando vai brigar, briga mesmo. Né? Tem todas essas autenticidades nesse tipo de expressão, né? Mas sempre prezando aí pela amorosidade, né? Sempre pelo melhor, pelo campo dármico, né? Que, em geral, é mais suave, é mais gentil, né, do que as concepções egóicas, né, das individualidades que se consideram separadas. Elas acabam tendo uma vida com mais atrito porque elas veem, de fato, na concepção delas, um campo dármico ameaçador, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse trecho? Você não tem opção, então não adianta fugir. Aproveita que já está no Vedanta, que, em geral, né, já passou por um monte de coisa na vida, e fica se dedicando a isso aí. Poxa, já se dedicou a tanta coisa na vida, por que não contemplar essas obviedades, né? Depois que o cara bota uma frase dessa, ele explica, fica óbvio. Você vê, caramba, eu não tenho opção mesmo. O Alex, Oi, fala, Marcelo. eu tenho assim, procurado assim, objetivar, por exemplo, despessoalizar algumas atitudes adármicas que, de repente, numa interação com algum tipo de pessoa tem comigo, né? E aí você começa a entender aquilo lá que o Cristo falou, né? Que perdoar, eles não sabem o que fazem. Verdade. Exatamente isso, né? Condene o pecado, não o pecador, né? Quer dizer, você despessoaliza, aí você... Então, eu tive já algumas, depois que eu estou no Vedanta, algumas passagens, e a pessoa ficava até incomodada, eu não sei como que eu faço tudo que eu faço com você, e você não... Eu não estou incomodado. Isso não quer dizer que na verdade, isso não está... porque, na verdade... Eu concordando contigo, entendeu? Porque, na verdade, você está se vendo de um modo mais impessoal pelo ensinamento. Aí você acaba vendo os outros de modo impessoal também. Você fala, aí já vem aquela pessoa que roda sempre aquele programa. É sempre a mesma coisa. É que nem os programas que eu rodo. É tudo programa, né? Nada como o cara olhar para ele mesmo tentando manter o bom humor, né? Que aí ele assimila melhor, cara. Fica bem mais fácil, bem mais leve, né? Bem mais leve. Bacana isso.
para eles passa-se como você é uma pessoa assim, indiferente, assim, insensível, né? Eles ficam olhando, né, de uma maneira assim, não vai nada a ver, não quer dizer que eu concorde com a tua atitude, mas também não estou afetado, né? É isso aí. Então é isso. Porque às vezes esse pessoal diz assim, você está mais insensível, você não está se expressando. Não, não é isso. O que você lutar é com repiques. Você lutar com descarga elétrica e depois você lutar no low-down ali, quando tira você da tomada. É assim que você luta mais, entendeu? Então, quando o pessoal às vezes fala isso, a gente tem que entender que eles estão falando do ponto de vista dele, que é aquele ponto de vista de ficar quicando, que é o habitual, né? Eu estou muito mal, então agora eu tenho que estar muito bem. Nossa, eu estou muito bem, estou ficando muito mal, socorro, que horrível. Não, isso vai sumindo. Então tem que entender que às vezes a pessoa realmente ela está trazendo esse programa, né? Pô, o Marcelo não está mais quicando, né? Está insensível. Isso é puro condicionamento interpretando coisa, só isso. Né? É só condicionamento, é só interpretação de condicionamento, mais nada. Ô, Alex, Oi. vocês dois falando aí sobre programa, né? Lá vem aquela pessoa que roda sempre aquele programa. Mas, por exemplo, ontem eu me peguei falando, pensando isso, não com essa frase, né? Lá vem aquela pessoa que roda sempre aquele programa. Ontem. Aí hoje eu falei assim, caramba, e eu tô sempre olhando para essa pessoa, né? Com um programa também. Porque eu tô olhando para ela assim, né? E aí, não é só olhar que o outro tem esse programa, mas também as tendências e os preconceitos que eu tenho como programa, né? E aí, hoje eu falei, caramba, mas espera aí, deixa eu olhar aquela pessoa que sempre vem com aquele problema, né? De um outro jeito também, né? Porque eu também sempre olho com ela, puta, lá vem de novo isso, né? Sempre a mesma coisa, mas eu também tenho um retorno para ela. Às vezes, do sempre a mesma coisa, eu já estou estabelecido um programa de resposta, né? Aí, então, isso também é legal, né? A gente olha o outro, mas às vezes a gente também tem a tendência, o programinha nosso rodando ali, que sempre olha a pessoa com o mesmo programa. Com certeza. Quando a gente é chato, a gente diz que uma pessoa é chata, a gente, no fundo, está sendo chato com a gente mesmo. Essa que é a verdade. Então, tem que aproveitar isso para ver aquilo que ele mostrou ali, né, naquelas 4 últimas linhas lá em cima. É muito importante ver, né, como é que vai trabalhando esses programas que a gente tem. Agora, na verdade, quando a gente vai separando a gente dos programas, fica mais fácil separar o que a gente chama o outro do programa do outro. Né? Porque o outro não fica tão distante, e o programa do outro você vê que é meio que tipo uma dessas bicicletas que todo mundo usa e desconta no aparelho celular, todo mundo usa esses programas. Tem uns que usam mais um programa tal, usam outros, mas hoje em dia eu vejo que todo mundo usa. Eu uso, vejo um monte de gente na rua usando, todo mundo está usando. Né? É bacana que a gente consegue se separar desse programa e, portanto, separar o outro também. Por isso que a gente não vai entrando mais, né? O melhor jeito do indivíduo parar de se aborrecer é quando ele nota claramente, quando está muito claro para ele, que ele não está mais dando muita atenção às histórias que ele conta dele para ele mesmo. Isso é um grande sintoma de que o ensinamento está dando certo. É quando o Giva ele não leva isso muito mais a sério. Quando aquele monte de história que ele falava dele mesmo para ele mesmo, ele já não ouve tanto isso, já não gruda tanto. Aí você vai ver que se você for ficando assim, você também não vai ficar grudando as coisas nas pessoas também. Você também, a pessoa vai falar com você, você não vai levar a sério. Que nem você vê esse monte de coisa. Você não leva a sério, você vê a pessoa falando, você fala, pô,
É um momento aí, o negócio bateu ali, baixou o programa mesmo. Dali a pouco a pessoa está outra também. A gente vai relativizando tudo, né? É um jeito muito mais inteligente de viver, né? Não dá nem para comparar, né? Ele dá muito mais gosto também no viver, né? O viver muito mais saboroso. Mas não é como a gente pensava, né? A gente achava uma coisa totalmente diferente, cara. É assim mesmo. E eu diria, uma boa surpresa, né? Porque quando a gente vai percebendo com clareza que a gente vê como a gente estava vendo de um modo muito difícil, né? Muito complicado. Não tinha como funcionar direito. Né? Ia estar sempre remendando as coisas, né? Botando remendo no modo de ver. Assim, com um tipo de investigação, e agora a gente vendo que, no fundo, isso simplesmente libera o fluxo de amor que você é, né? Então, fica tranquilo. Você passa a ter uma vida muito, como o Arlindo gosta de falar, você passa a ter uma vida ordinariamente amorosa, ou amorosamente ordinária. É muito ordinário, muito comum, muito equânime em relação aos outros. Né? O outro sempre é entendido como você mesmo, em última instância. Uma vida muito simples. Por isso que se diz que é muito simples. É porque ela é muito simples mesmo. O que deixa a vida complicada é a ignorância. Ela estabelece expectativas nas pessoas, né? E isso detona a pessoa completamente. A pessoa pode consumir vidas e vidas vivendo com base sempre em expectativa, né? E o autoconhecimento ele acaba com isso, porque ele bota tudo de uma perspectiva simplesmente tão óbvia, tão desobstrutiva, né? Aí você vê que, no fundo, que bom que você não tinha opção, né? Porque enquanto você achava que você tinha opção, você conseguiu se complicar pra caramba. Fica meio que uma piada o negócio, né? Parece que é uma piada mesmo. Por isso tem gente que diz que é uma piada cósmica. É uma piada cósmica, não tem a menor dúvida. Mas a gente só ri dela quando a gente entende ela. Quando a gente não entende, ela parece uma piada de humor negro mesmo. Vou Bacana, dizer que é né? maravilhoso, viu? Essas trocas, né? Eu sempre saio daqui muito feliz, porque para mim tudo é aplicável, né? Quando a gente conversa dessas coisas. Adoro você falando dos sistemas. Nossa, é muito legal, sabe? E aí, assim, um depoimento próprio, né? Estava falando de uma coisa, tomando consciência, né, na medida que vocês estavam falando sobre o programa. Eu não tinha pensado nisso até a conversa de agora há pouco com o Marcelo. E aí eu trouxe isso, né, do meu programa, do programa dela. E aí você traz mais um avanço, sabe, Alex? Para pensar, pô, né, não é o programa seu, é o programa dela também, né? Né? Então, eu acho que a gente tem muito mérito, eu ia falar sorte, não dá para falar sorte, né? Mas muito mérito de ficar aqui conversando sobre essas coisas e podendo investigar mesmo o Mítia, né? Porque é uma vida inteira sem investigação. E agora alguns poucos anos com investigação. É um negócio louco isso, né? E não faz, como a Lorena disse, não faz sentido um monte de coisa. E aí cai a ficha aqui, aí você volta para lá e fala, puta, vou investigar tudo de novo, de um outro prisma agora, né? Então é muito legal tudo aqui. Exatamente, são várias camadas, é isso mesmo. É como se a gente estivesse se afogando no ilimitado, você vai aprofundando, aprofundando. Está sempre no mesmo lugar, só que está aprofundando. Muito bacana. É isso aí, gente, muito bom. Né? A gente avançou pouco, mas são coisas assim muito densas, né?
Poxa, é sério mesmo. Essas últimas 4 frases aí do penúltimo tópico, eu vou ler e vou encerrar. Ó. A investigação ajuda na devoção, porque torna a pessoa cognitiva ogiva, o corpo sutil, a entidade refletida, o reflexo, todos esses nomes que a gente dá, ó, torna o jivazinho, a pessoa cognitiva, consciente dos seus preconceitos e tendências, gostos e aversões. Quando você está ciente das suas projeções, elas perdem força. Isso, eu só queria um comentário final nisso, que existe uma mágica nisso mesmo. O mero fato de você estar vivendo de um modo consciente suas projeções, elas perdem força. Eu não sei por que isso ocorre. Não sei por quê. Eu acho que é porque viver conscientemente é viver a partir do que você é. Então, você já sabe de início que aquelas projeções ali é você que está alimentando. Mas é uma coisa impressionante. Quando você vive conscientemente suas projeções, elas perdem força de um modo automático. Ninguém sabe como isso ocorre. E a energia que está investida nelas é convertida em devoção. Por quê? Porque você é simplesmente um devoto. Você é a consciência O que é experiência? Experiência é a consciência modulada relacionalmente. E o que é relação? É uma expressão de amor. E o que é a expressão de amor direcionada? É devoção. Então, a energia investida nelas permite que a sua devoção aflore, é investida na sua devoção, que é inerente a você, imite-a. Você se ama mais porque você se libertou de emoções dolorosas. Puxa, isso aqui vale ficar com essa frase durante muitos e muitos e muitos e muitos dias. Ela é muito boa. E tudo isso aqui você não tem opção. Aí fica claro, né? Então, tem livre-arbítrio ou não tem? Ou quando você nota que, no fundo, você nunca teve opção mesmo, no fundo, está querendo dizer que você não tem livre-arbítrio. Né? Você tem o livre-arbítrio de achar que você tem livre-arbítrio para ter dúvidas. Pode ter à vontade. Só toma cuidado quando as suas dúvidas te levarem para muita confusão. Aí tem que ver o que está acontecendo. Se está dando muito problema, é hora de rever. Tá bom, gente? Alex, eu acho que é porque você começa a objetivar. Então fica muito claro, entendeu? Que isso não é você. Porque isso. Né? Aí você consegue objetivar. E quando você objetiva, você fala, pô, isso não sou eu. Eu sou o sujeito. Eu estou vendo. Só que quando a gente está envolvido no modo ego, a gente está... Eu sou assim, eu penso assim. Eu acho que é por aí. E quando você consegue objetivar, você se desprende disso, desse conceito, dessa atenção. Sempre que tiver uma confusão aí o cara objetiva, ele aplica o ensinamento ali na situação, objetiva, né, a situação como um todo, e aí ele passa a olhar do ponto de vista adequado. É uma coisa interessante, porque à medida que se pratica isso, eu não sei se você deve estar notando isso, eu acho que sim, pelo que você fala, a mudança de perspectiva é tão grande que ela dá um alívio na situação imediata, é uma coisa muito estranha, é uma coisa meio automática, assim. Quanto mais o cara faz, mais automático fica. Em várias coisas. E nisso que nós estamos estudando aí no yoga do amor, eu comecei a olhar para o meu passado de amores, relacionamentos amorosos, assim, platônicos, idealizações, né? Que a gente ficava envolvido com aquele negócio, pensando, retroalimentando. E hoje, eu olho para aquela situação e eu falo, poxa, como eu estava perdido. Como eu estava perdido. Entendeu? Está muito claro hoje. Não caio mais nessa. É por isso que a coisa funcionava mal, cara. Para mim... A coisa funcionava mal porque eu estava perdido mesmo. É simples assim. A sua impressão não estava errada. Alguma coisa estava funcionando mal. Estava mesmo. Para mim é AVDV, antes do Vedanta e depois do Vedanta. É isso mesmo, AVDV. Essa é boa, isso sim. Isso é uma mudança de paradigma, sério, muito sério, AVDV.
É isso mesmo. Bom, gente, eu vou encerrando, então. Então, a gente continua daqui. O néctar da imortalidade é a essência do amor não dual. Agora, seria bem legal ler isso aqui, você não tem opção. Vai refletindo com o livre-arbítrio. Vê por que, na verdade, você teve que aprender a usar o livre-arbítrio. Né? Dá uma refletida, começa a ficar usando essas categorias do Vedanta para dar uma arrumada em alguma coisa que não esteja aprumada aí. Isso aqui é muito interessante. Os dois são muito bons, muito bons. Eu não amo você, eu amo o amor, e você não tem opção. Vale a pena reler isso algumas vezes. Bom, gente, então, vamos lá, Marcelo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigado a isso. Gratidão ao Vedanta, gratidão a essa Sampradaya, toda essa linhagem de professores e alunos se estendendo ao longo aí dos milênios. E muito obrigado a todos nós. A gente se vê na próxima, provavelmente aí com o Arlindo no sábado. Tchau, gente. Gratidão, maravilhoso. Muito boa noite para vocês. Uma ótima noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom, gente. Tchau. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E
se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão, Ishwara, gratidão, professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.